Já tive papelaria, já tive lanchonete, já tive pizzaria, já tive sorveteria. Porque o negócio é isso. E as pessoas não entendem que negócios são cash burn. O que que é? A gente tem que ir lá tirar dinheiro. Se você colocar, não é negócio. Essa conversa foi de 0 a 100 muito rápido. Sempre é. Desculpa. Vamos lá. Isso aí. Eu falei 7 vezes, gente. Então aqui tem história. História nós temos pra contar. Pelo menos eu sei como não falir mais. Aí eu sei. Cara, eu me lembro de eu ter chego em fevereiro, não lembro a data, na minha casa e a luz estava cortada. Então, por exemplo, hoje eu ando de Porsche, eu pago R$0 para andar de Porsche. E a última coisa, não depender das pessoas. Eu não dependo de ninguém para nada. Não, tudo bem, mas depois que você começou o consórcio, só deu certo. Não, tem coisa. Ganho muito dinheiro, eu ando de Porsche. Quantos vendedores de consórcio você conhece que anda de Porsche? Não dá pra ser 100% positivo. Cadê o lado do negativo? Cadê? Você vai olhar daqui 180 dias e você não vai entender como é que você cresceu tão rápido. Tenho. E se eu conseguisse comprar outro terreno e duplicasse o patrimônio? Eu já cheguei a ter 7 carros na garagem, fazendo rolo com o carro. O dinheiro, ele é seu servo. O dinheiro, ele não existe. O dinheiro é só uma forma de você trocar coisas. Isso pode infringir ou chegar na beira de a gente passar por uma ética ou falta de moralidade? Pode. Tem um prédio em cada esquina levantando. Zero problema. Tem gente pra morar em todo esse monte de lugar? A gente está com 6 milhões de déficit de habitação em 2024. Só que sempre assim. O país, o Brasil, é dos ricos, não dos pobres. Porque assim, não existe um risco sem retorno. Não. Um retorno sem risco. Existe. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Negócios, Resenha e Verdades. O podcast para você que é empreendedor e quer vir aqui chorar na pia com a gente, que a gente sabe que tem muita coisa que dá errado nesse Brasil. Para você que quer ser empreendedor e vem tirar algumas dicas aqui, fica até o final que sempre tem coisa muito legal. E para você também que nem é empreendedor, nem quer ser, mas vem dar umas risadas, aqui sempre tem coisa boa. Então, seja bem-vindo. Hoje, já vamos dar os recados para começar. Então, se você ainda não segue a gente nas redes sociais, YouTube, Instagram e TikTok. Fica ligado porque tem muita coisa legal. Já segue, já se inscreve no canal, muita coisa legal. Hoje a gente tá com uma pessoa fera aqui. Então eu já vou apresentar o convidado, porque ele é uma pessoa, ele é conhecido como o rei do consórcio. Ele foi o cara que pegou R$8 mil e transformou em mais de 60 imóveis. Ele dá dicas e palestras e cursos sobre alavancagem patrimonial. Você tem que ficar até o final para assistir isso, que tem muita coisa legal. Seja bem-vindo, Anthony. Obrigado aí pelo convite. Fico feliz de aparecer em mais um. Obrigado, vai ser uma honra responder suas perguntas. Negócios, resenhas e verdades, vamos lá. Isso aí. Eu falei 7 vezes, gente, então aqui tem história. História nós temos para contar. Pelo menos eu sei como não falir mais, aí eu sei. Então... Dá certo, a gente tá tentando. Isso é bom, porque assim, a gente tem bastante público aqui empreendedor. Legal. É bom pra gente aprender. Show. Então conta pra gente assim, ó, comecinho, vamos lá. Você falou que você já faliu 7 vezes. Uhum. Quais os ramos que você já falhou? Conta pra gente. Já tive papelaria, já tive lanchonete, já tive pizzaria, já tive sorveteria, já tive um negócio de... Hoje não existe, eu acho, mais isso, como é o nome daquele negócio de carro executivo? Tem um nome isso, né? De frota? Era um carro, né? Então tá. não era uma frota. Se fosse 2, era uma frota. Já tive uma empresa de motoboy. Caramba! Você conseguiu falir uma empresa de motoboy? Eles não querem trabalhar. Eu não achava... Eu consegui um contrato com a Golden Mix e na época eu pagava 3.500 para um motoboy rodar 500 km por dia. Mas eu não conseguia arrumar. Então no final do dia era eu e aí não dava. E aí, hoje eles estão fazendo greve porque não querem trabalhar pro iFood. Aí não sei. Não foi isso que eu falei. Eu já fui motoboy do Habib's, então, por favor, não risquem meu carro. Ok? Mas, nesses negócios, nesses vários... Eu sou empreendedor, eu acho que de nascença meu pai é. Então, a gente teve negócio desde os 12, eu vendo pão na rua. Então, aos 15, eu já tocava um negócio, eu já cuidava do caixa, eu já fazia isso. Então, aos 18, eu me lembro de fechar o caixa da papelaria e abrir a lanchonete. E às 2 horas da tarde, um pouquinho antes de fechar o caixa, eu fazia as compras da lanchonete. Então, minha vida sempre foi muito corrida, eu sempre fiz muita coisa. E o negócio mostrou para mim que a venda é um negócio.
né? Então, quando eu não queria, né, ser dono de CNPJ, os donos de CNPJs que não me quiseram. E aí, quando eu fui para o mercado de consórcio, eu fui trabalhar CLT. Tá, então tá. Então você É. foi trabalhar CLT na parte Sim, de consórcio. sim, Como é que total. começou? Conta pra gente. Cara, como a gente trabalha, você falou, trabalhei com família. Como a gente trabalhava com família, a gente acabava não dando a prioridade para nós mesmos. E como a gente não conseguia contratar, o maior gargalo, acho que a gente teve foi contratação. Eu me lembro que a gente fala até isso, o melhor motoboy que nós tivemos morreu, infelizmente. E literalmente era o melhor. Porque era o cara que estava junto, mas teve um momento da vida dele, ele estava trabalhando em outro emprego de dia e morreu. Bateu o carro, a moto e coisa e tal. E aí o que aconteceu? Nesse problema todo, a gente saía de carro para entregar lanche. Na época não existia iFood. Sim. E a gente fazia 50, 60, 70 entregas à noite. Era bastante coisa. Era praticamente a maior lanchonete do bairro que tinha. Então era um bairro pequeno. Então, Vocês alimentavam o bairro inteiro ali. exato, a gente panfletava durante o dia, para a noite ter ligação. Tá. Então a gente trabalhava muito. Então eu me lembro de, tipo assim, acordar 9, 10 horas, sair para fazer compra, meio-dia preparar as coisas, 2 horas abrir a sorveteria, porque tinha junto com a lanchonete, e a gente ficava lá. Então a gente virava de terça a domingo lá, e segunda era folga. Então, isso foi muito interessante. Então, quando a gente adquiriu uma papelaria, por exemplo, foi o top para nós, porque a gente trabalhava das 8 às 6 e nos sábados das 9 à 1, ou das 8 à 1, não lembro. Então, era o top para nós, porque, pô, aí a gente tinha domingo, vida, pô. Sábado e domingo. Só que não dá tanto dinheiro, né? A gente estava esmagado, a gente tinha um markup de 40%. Pensa, para pagar muita coisa, a gente não conseguia pagar. Eu lembro, eu estava esses dias falando para minha esposa, na cidade, a gente morava em Jacareí, na cidade tinha um outdoor bem na frente do Habib's, é tipo meio que o ponto central da cidade. A gente tinha um outdoor, compre o seu material de escritório, faça as suas coisas. Só que, cara, não dava dinheiro, a gente vendia muito, mas a margem era muito espremida. A gente comprava máquinas de impressora para imprimir, a gente imprimia de grandes escolas lá, a gente fez 100 mil cópias no mês. Foi um recorde para nós, eu me lembro disso. A gente pagou 50 mil na máquina, mas não dava para pagar a conta. Putz. Entende? Aí eu com esse meu lado empreendedor e vendedor, o que eu fui? Eu fui tentar vender material de escritório para a empresa. Até que um grande plano lá da minha cidade de saúde não me pagou um mês e a nota era 10. Então a gente quebrou por causa disso. Putz. Então foi a primeira falência, porque eu comecei a aprender que dever para o governo, você não tem grandes problemas. Você tem grandes problemas quando você deve para banco e para as outras coisas, porque ele acaba tomando coisas de você. Ó, gente, mas ele não tá incentivando a sonegar, tá bom? Não. Eu ensino, inclusive, a você a ter elisão fiscal. Calma que eu chego lá. No Brasil não é crime você fazer elisão fiscal, é crime você sonegar. Então a gente declara tudo. Só que a gente vem de uma cultura, e aí eu vou explicar depois mais para frente a cultura do dinheiro, eu vou ligar com tudo isso, que não deve declarar as coisas. Então, eu vi o meu pai e a gente passar por problemas que era do tipo assim, a gente não conhecia o dinheiro de verdade e não conhecia os impostos como eles deveriam ser tratados. Então, a gente pagava em alta, às vezes a gente não conseguia uma anistia no começo do ano, a gente juntar e ganhar um dinheiro pelo menos com o governo. Então, a gente já tinha uma margem espremida, não conseguia pagar os impostos em dia. Então, imagine o rolo. Eu vou te interromper, desculpa te interromper, mas isso a gente vê bastante em empresários, né? Isso é um problema gravíssimo, porque primeiro que é muito difícil entender a tributação no Brasil. Já começa por aí. E aí os empresários, eles não têm um cursinho básico, seja empresário aqui, entendeu? Total. E aí, o cara não sabe. Não sabe como nem começar. E começa a cair sua conta de imposto e o cara se perde. É que a sensação do grande empresário, o empreendedor, é que abrir mais CNPJ vai dar mais dinheiro. Esse é o ponto. Eu vivi isso. Né? O meu sonho era ter 250 CNPJs. Porque você nunca chegou nisso? Eu nunca. Eu queria que, de uma certa forma, eu tivesse o quê? Tempo. Porque, vamos ser bem sinceros aqui, o motivo pelo qual nós estamos aqui é para que a gente dê um sustento para a nossa família melhor, certo? Então, tu compra uma empresa, tu compra uma outra coisa e outra coisa para que, no final, você ganhe mais dinheiro. Minimamente é isso. E foi assim com a gente. Só que quando a gente chegou na papelaria, a gente começou a ser esmagado por isso, meu pai teve que voltar para a empresa trabalhar.
Então eu vi meu pai, ele sair da Philips, ele na época em 2006 ou 2007 que ele saiu da Philips, ele fechou a Philips, a planta de São José dos Campos, foi ele que fechou, foi a última pessoa a sair. Eu me lembro de ele sair com algo em torno de 180, 250 mil, algum valor parecido com este. Na época daria para ele comprar minimamente aí, cara, aproximadamente 8 ou 10 imóveis, porque comprava antes. Sim. Ele comprou uma casa que eu comprei dele por 30 mil, eu comprei dele por 170. E hoje vale 350 mil. Entende? Então, tipo assim, eu vi ele comer o dinheiro dele no negócio. Porque o negócio é isso. E as pessoas não entendem que negócios são cash burn. O que que é? A gente tem que ir lá tirar dinheiro. Se você colocar, não é negócio. Sim. Não é isso? É hobby. É isso. É hobby. Entendeu? Então, tipo assim, a coisa começou a não dar certo, meu pai foi pra lá, eu tive que arrumar um trampo. Só que o primeiro trampo que eu fui arrumar foi de controlador de acesso. Tu sabe o que é? Provavelmente você também não conhece o que é controlador de acesso. Eu já ia mandar é um porteiro. Mas vocês têm isso, é um porteiro. Exato. Só que me deram uma portaria de um empreendimento que tinha aberto de galpões que não estavam construídos, então não tinha movimento. Tá. Eu trabalhava das 6 às 6, mas você não sabe o inferno que é não fazer nada. É nada. Pior do que fazer muito você é não fazer nada, nem né? a porta pro fantasma, porque não tinha. Nem ele tinha chego ainda para assombrar as pessoas. Então, não tinha quem assombrar. Exato. E aí teve um dia que me mandaram para uma obra, eu já estava procurando emprego, né? Foi a primeira vez que eu procurei emprego na minha vida, eu nunca fiquei desempregado 1 ou 2 dias. Foi a primeira vez que eu estava procurando emprego na minha vida. E eu falei, cara, eu quero ganhar um dinheiro. Meu amigo tinha, na época, trabalhando na HB20, não é isso, a Hyundai. Tá. Vendendo HB20. Tava estourando, ele ganhava 7 mil reais. Eu falei, é isso que eu quero. Eu quero ganhar 7 mil reais. Só que não me selecionaram. E aí eu fiquei lá, eles me mandaram para uma obra cuidar de uma reta escavadeira. Já viu alguém na cidade roubar uma reta escavadeira assim no meio da obra? Tipo, você tava cuidando. Como eu ia cuidar? Se o cara roubasse, eu ia... Não. Comigo aqui não. Eu não vou deixar. Então, tipo assim, eu tava com o meu carro, eu entrei dentro do carro e dormi. Ué, vou fazer o quê? Domingo, irmão, 6 horas da manhã, vou fazer o quê? Olhar pra reta escavadeira? Aí chegou o supervisor, bateu no ouvido, tá com sono, filho? Eu falei, estou, ele pode ir embora pra casa. Eu sabia que ele estava me demitindo, mas para mim foi um alívio, porque da onde eu venho, ou com a minha criação, eu nunca teria coragem de pedir conta. Porque você é um vagabundo. Como assim? Você não arrumou um emprego, tá pedindo conta do seu emprego? Como assim? Você é um vagabundo. Não é isso? E aí eu falei pra Cíntia, só que no outro dia eu já tinha uma entrevista de emprego. Cíntia? A minha esposa. Que era na Embracon. A primeira coisa que você pensa que a Embracon é o quê? Telefonia, né? Embracon, Embratel, não é isso? Você já pensa? Eu falei, cara, vai vender telefone, tudo bem, eu vendo. Cheguei lá, era consórcio. Aí eu falei assim, que merda, quem compra essa merda? Ninguém compra essa bosta. E eu comecei a fazer conta, eu gosto de cálculo, né? Eu sou muito raciocínio lógico, e eu fiz o cálculo com todo mundo que morava em São José dos Campos. Se todo mundo comprasse, quanto tempo ia durar? E com certeza não é todo mundo que vai comprar, coloquei 1% e sim. Falei, mano, isso aqui não vai dar pra viver. Eu tenho certeza que não vai dar. Só que era a única coisa que eu tinha. Eu não tinha outro trampo. E aí eles começaram a me ensinar. E eu fiquei quase 6 meses zerado. Sem vender um tostão. Quando sem a comissão. Sem nada. Porque lá você ganhava fixo mínimo garantido. O que é isso? É 700 reais. Só que eu tinha que andar de carro para visitar cliente. Eu não tinha grana. Eu tinha que comer, eu não tinha grana. Quantas vezes eu não troquei o VR pelo transporte para colocar combustível no carro? Eu me lembro de tirar pneu de um carro para pôr no outro, porque o meu pneu estava muito ruim, para a gente visitar cliente, eu e outros vendedores, tudo quebrado. E aí a gente começou ali, até que aconteceu uma venda. Eu vendi uma venda de 600 mil junto com um amigo meu, Anderson. Ele era um gordão assim, e a gente fez uma parceria. Ele me levava para visitar, ele tinha grana na época. Tá. Ele ganhava 3 mil reais na Johnson, porque ele fez um Excel da vida lá e os caras pagavam ele. Então ele trabalhava ali meio que por hobby. Então o gordão ficava no carro, me levava para os cantos e eu ia pegando o telefone. Nessa venda a gente tirou 600 mil. E aí a gente vendeu. Pô, eu falei, cara, é isso que eu vou fazer e coisa e tal. Beleza, entrou dezembro de 2012. Eu entrei no dia 12/7 de 2012 no consórcio. No dia 26/12 de 2012 eu casei. Dia típico. Não Sim, foi um casamento na igreja, foi somente no civil. No final do dia a gente comeu aquele, tipo um sanduíche.
fizemos isso. Eu tinha R$300 para passar o final do ano. E esses R$300 eu gastei 180 na noite de núpcias, que fechou até o hotel da cidade, e os 120 minha tia cobrou para passar o final do ano com ela. Todos os anos, meu pai e a gente viajava para algum lugar, mesmo que fosse alguma coisa humilde. Nesse ano, meu pai falou, não vou viajar com você, porque né, você é casado, enfim, e já era. Cara, para mim foi uma merda isso. Porque pensa só, entre aspas, você sempre tem uma casa, um pai, então para mim foi muito difícil esse momento. E quando eu passei, eu morava numa casa que, sem brincadeira nenhuma, o seu salão aqui de podcast, se a gente pegar isso aqui, se a gente cortar no meio, era a casa toda e o banheiro ficava para fora. Tinha muito rato naquela casa. Meu Deus. Uns ratos desse tamanho. E aí, a gente tava lá, ficava o dia todo, o que você vai fazer? Você não tem nada para fazer. Final do ano, o que você faz? Nada. No máximo você vai até a praça. TV, assiste TV, não é? Telha em cima de vó, aquela telha queimando no sol, e você lá dentro. Cara, eu lembro de ter passado um final de ano bosta, bem bosta. Eu valorizo muito meus finais de ano. E aí começou o ano, a gente faz promessas e coisa e tal, e eu tava com o Gordinho, lembra do Gordinho? Não pode esquecer dele. Cara, eu me lembro de eu ter chego em fevereiro, não lembro a data, na minha casa e a luz estava cortada. Não que isso não tivesse acontecido na minha vida antes, com os meus pais, porque eu venho de família humilde, a gente teve dificuldade já. Mas aquela vez eu era o patrono. Eu tinha que ser o cara, beleza? E a minha esposa, ao invés de ela reclamar ou ela fazer qualquer tipo de coisa, o que ela fez? Ela foi fazer a janta pra gente. A gente já tinha filho, ela colocou nosso filho com a mãe dela e a gente foi comer sozinho no escuro. Cara, enquanto eu comia, eu chorava. E eu fiz uma promessa, eu nunca mais vou passar necessidade. E essa promessa me norteou muito tempo, me trouxe grandes problemas, mas me norteou muito tempo. E aí, cara, eu lembrei do Gordinho, eu falei, cara, eu não posso andar mais com ele. Por quê? Porque ele era meu limite. Ele fazia as coisas dele. Enquanto eu estava com ele, eu esquecia dos meus problemas. Mas quando eu chegava em casa, os meus problemas estavam lá. E aí eu comecei a trabalhar sozinho. E aí logo em março eu comecei a correr atrás. Só que você imagina que vai vir uma força depois que você chora, que você é o Goku, você vai, né? Agora amanhã você vai estourar, você vai vender tudo, você é empresário, amanhã vai entrar cliente pra caramba. Não vai acontecer nada. É deprimente, né? É deprimente, porque você prometeu coisas e agora você tem que cumpri-las. E aí eu me lembro que na última semana de fechamento da ata, a gente chama de consórcio de ata, eu estava zerado e conversando com uma cliente num horário como este, e aí ela falou assim, Anthony, eu quero comprar, mas eu tô com medo. Daí eu falei assim, calma aí, eu vou ir. Eu não tinha como ir, porque eu não tinha combustível no carro para ir e voltar, então eu pedi ajuda para ir. Aí eu lembro de ter parado o meu carro, porque eu aproveitei e levei vendedor junto e coisa e tal. Parei meu carro na rua de trás. Meu carro era muito velho, quebrado. Eu na Fiorino, todo estraçalhado. Eu não saía pelo meu lado. Eu tinha que sair pelo passageiro. Ou vice-versa. Era uma bosta isso. Aí ela me atendeu. E aí eu fui lá, consegui tirar a venda. 9 horas da noite. Tirei a venda e coisa e tal. Dali em diante eu comecei a acreditar no produto consórcio. E naquela semana eu vendi mais 10 vezes. Eu fui campeão da filial. Nos próximos 3, 4 meses eu fui campeão de novo e eu virei supervisor. Isso como... só desculpa de interromper. Mas você falou que você começou a acreditar no produto, mas você ainda não tinha consumido o produto. Você estava só vendendo. Nunca. Não tinha dinheiro, porra. Desculpa. Porra. Desculpa. Quando a gente fala que não tinha dinheiro, a gente vê hoje as pessoas sem dinheiro, elas têm iPhone tirando foto. Na minha época, sem dinheiro, eu não tinha foto. Eu fico, o pessoal do marketing, você não tem foto sua de quando você era pobre? Eu era pobre de verdade. Quando você é pobre de verdade, você não tem foto, você não tem celular, entendeu? Nesse nível. E na época não tinha WhatsApp. O WhatsApp começou em 2013. Eu comecei a dar certo no consórcio, comecei a vender, então eu tive bons anos. E lembra da promessa? Eu nunca mais vou passar necessidade? Pois bem, eu comecei a não passar mais necessidade e comprar coisas mais do que eu poderia pagar. E aí você sabe o colapso financeiro. É a minha próxima falência. Eu quebrei, de novo, mas agora pessoa física. E não tem como você quebrar pessoa física, né? No Brasil jurídica, não existe, você quebra jurídica e vive bem. Sim. Física não, você tá devendo um monte de gente e agora você não tem como. Eu tive que me reerguer de novo, comprei um apartamento com o nome sujo, foi um rolo, consegui limpar meu nome, comprei um apartamento. E aí, em 2016, eu cheguei de uma férias e a minha equipe estava assim, num outro lugar. Falei, por que vocês não estão aqui? Tiraram a minha equipe de mim. Eu era supervisor de vendas, tiraram a minha equipe de mim. E aí eu fui no gerente,
Aí ele falou assim, não, então fica aí que eu vou te arrumar uma equipe. Eu falei, como assim? Você tirou minha equipe? Não, fica tranquilo. E na época você ganhava, tipo assim, 3 meses, 6 meses, 12 meses. A média maior era que você ganhava seu salário, a sua férias, ou o seu 13º, ou até mesmo sua rescisão. Tá. Então eles queriam fazer o quê? Diminuir meu salário. Pra te dar a rescisão. Pra me demitir. Falei, não, vou lá, peço demissão. Enfim, de lá pra cá, eu tive que seguir carreira solo. Eu tentei desistir do consórcio. Eu fiquei 3 meses sem vender consórcio. Quebrei mesmo de ficar ruim, né? De tipo, eu fiquei 3 meses a ponto de não ter dinheiro para uma pizza e ia chegar de acabar a comida. Quando eu voltei para o consórcio, eu comecei a me reestruturar até dia 17/12 de 2017 chegar um papel bonito igual esse que você tem na mão, mas aqueles de moeda do cartório, falando assim, você tem 15 dias para pagar 4 parcelas do seu apartamento, senão você Vai tá ser fora. despejado. Porque era eu pagava a parcela do banco. Então você vai perder. Leilão. Lembra agora do leilão? Aí, o que aconteceu? Fui lá pedir para o meu chefe adiantamento de comissões que eu tinha futuras e coisa e tal. Paguei. Boa. Dia 1/1/2018. Tudo que o Anthony tem hoje é do dia 1/1/2018 para cá. Eu não tenho mais nada de antes. Acabou. Eu comecei no zero, sem nada, sem dívida, sem dinheiro. E aí veio grandes coisas na minha vida, como eu não quero mais ser pobre. Eu nunca quis, mas tem algum problema comigo. Por que eu sempre consigo fazer dinheiro? Existem 3 níveis da riqueza. O nível 1 é você saber fazer dinheiro. O nível 2 é você saber acumular dinheiro. E o nível 3 é você saber multiplicar dinheiro. Eu sabia fazer, era o nível 1. Só que eu nunca conseguia acumular, porque eu sempre gastava mais do que ganhava. Então, o acúmulo eu não conseguia. E eu lembro que em 2018 começou a sobrar dinheiro, porque eu comecei a ser liturgicamente um cara controlado, fazer planilhas financeiras em casa. Até hoje eu sou assim, com todos os negócios. E aí, inclusive, até o jeito que eu faço gestão de negócio, eu deixo o contador louco, porque eles gostam de DRE, e eu não sigo a mesma liturgia de dinheiro. Tipo assim, entrou dinheiro, tem que sair dinheiro, a empresa fica zerada e coisa e tal. Eles ficam putos, porque tem que deixar um dinheiro caixa. Eu falei, nunca. Dinheiro no meu bolso, a empresa não tem nada. Tá. É um jeito louco de guiar, mas eu vou te explicar no final a questão dos imóveis, aí você vai fazer sentido. Aí eu comecei a sobrar dinheiro, mas faltava alguma coisa. Foi daí que eu procurei a fazer uma formação em coach. Eu sou formado em coach pela Universidade de Ohio e eu comecei a entender o porquê eu tinha esse problema. Esse problema era uma coisa com dinheiro que eu tinha. Sabe, eu já vi minha família toda ser pobre. Então, esse era o meu futuro. Eu vi meu pai ter dinheiro, sem dinheiro, sem dinheiro. Sabe pagar conta e nunca ter dinheiro? É um padrão aprendido, né? É um padrão que você viveu e você não sabia viver diferente. Exato. Nunca você tem grana. Sim. É acostumado. Ah, não, eu não tenho dinheiro. Sabe, eu não tenho dinheiro guardado. Se eu quiser fazer uma merda, eu não posso, porque eu não tenho. Era essa merda. Eu acho que muitos empresários acabam vivendo assim. Paga boleto, paga isso. Não, eu não posso contratar porque eu não tenho dinheiro. Você não contrata quando você tem dinheiro. Você contrata quando você não tem dinheiro, para você ter dinheiro. É assim que você contrata pessoas. Pois bem, me formei, comecei a aprender e aí eu comecei a multiplicar. E eu gostava muito de carro. Então eu sempre comprei, eu já cheguei a ter 7 carros na garagem. Fazendo rolo com carro. E aí começa a questão do consórcio. Por quê? Eu sempre fui muito bom com consórcio. Eu sempre fui muito rápido com consórcio. Então, por exemplo, hoje eu ando de Porsche, eu pago R$0 para andar de Porsche. Aí você deve me perguntar, como é que tu faz para andar de Porsche a R$0? Eu uso o carro durante 1 ano, eu pago as parcelas durante 1 ano, depois eu coloco para alguém pagar a entrada que eu dei mais as parcelas, compro outro consórcio e sigo adiante. R$0 custa para andar de Porsche. E assim sucessivamente. Então eu fazia isso muito rápido. Só que daí eu vendia os carros com consórcio e ganhava um ágio. Até as pessoas não me pagarem. Quando elas não me pagaram, eu quebrei de novo. Cadê meu dinheiro? Sumiu. Eu não podia cobrar as pessoas. Falei, não, eu não posso ficar assim, eu tenho que fazer alguma coisa. Em 2020, eu me lembro de ter sobrado no ano coisa assim de um pouco mais de R$100 mil, de 19 para 20. Foi a primeira vez que eu cheguei no nível da riqueza de R$100 mil. Você já teve R$100 mil na conta? É muito bom. Não. Você sabe que eu já tive mais do que 4 milhões disponíveis na conta e a sensação de 100 mil é melhor. Porque é de onde você veio ou por que você acha que é melhor? Porque quando eu juntei os R$100 mil, eu entendi o jogo. Tá. Quando eu cheguei aos 4,
Eu já estava jogando o jogo. Não é, Foi consequência. É o número. Esquece o número. Sim. Você fez um podcast. Se você fizer 70, é um número. Não é, a hora de voo vai melhorando, mas não tem mais o ou. Sim. Não tem mais aquele negócio que talvez tinha no primeiro episódio, saca? E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu falei, cara, eu já sei, ninguém perde dinheiro com terreno. Você já viu alguém falar que perdeu dinheiro com terreno? Nossa, eu comprei um terreno, perdi todo o meu dinheiro com... Já ouviu alguém falar dessa história? Acho que nunca. Terreno, inclusive, é uma maneira do povo gastar, tipo, investir o dinheiro, né? Exato. Aí eu falei assim, vou investir, cara. Vou investir num terreno. Nunca ninguém deu errado. Fui lá e comprei, mas dessa vez fui esperto. Eu não comprei à vista. Eu tinha o dinheiro para comprar à vista. Era R$178 mil o terreno. Eu tinha o dinheiro para comprar à vista, mas aí eu peguei e parcelei em 12 vezes. Sem juros. Porque daí eu falei, se tudo der errado, paro por aqui. Comecei a pagar. Na 10ª prestação, eu falei, que merda eu fiz, sou muito burro. De novo, velho, mas quer ser muito burro, velho. De novo, perdendo dinheiro e coisa e tal. Eu falei, vou ligar pra mulher pra vender a corretora. Ela, não, dá pra vender. Quanto que você quer vender? Eu sou vendedor, né, irmão? Vou dar preço. Não, fala pra mim, quanto custa, quanto que o pessoal tá vendendo aí? Eló, se você quiser vender hoje, eu tenho uma oferta pra você de 400 mil. Eu falei, como é? Eu comprei um negócio por 179, 178 mil. Vale agora 400, 450 mil. Ela falou, vale 450 mil, mas aí é mais difícil. Vamos vender por 400. Eu falei, não, peraí, eu vou ver. Não vendi. Peraí, não é assim vendi. Também. Na hora que eu tive essa sacada, então eu não sou um cara muito inteligente. Eu não me considero um cara muito inteligente. Apesar da minha cognição cerebral ser um pouco acima do normal, principalmente falando de conta. Eu sempre fico pensando em conta. Eu chamei o Edwards é meu irmão, economista. Eu falei, eu vou fazer uma conta para você. Na hora, tudo isso que vocês estão vivendo hoje na internet que eu falo, aquilo caiu na minha cara como se fosse uma cortina. E eu me lembrava de grandes clientes que eu tinha vendido grandes valores. Eu já vendi valores de 10, de 20, de 50, de 100 milhões de reais para um cliente. Para ele fazer o quê? Alavancagem patrimonial. Eu ensinava eles a fazerem isso. Era eu que contemplava as cartas dele. Eu falei, Edwards, vem aqui. Eu acabei de ganhar 400 mil aqui. Ele, como assim? Eu comprei um terreno, 179, e agora ele vale 400 mil. Então eu ganhei quanto? 220. Aí ele falou assim, mas você só ganha quando vende. Eu falei, concordo com você. E se eu não vender? E se eu conseguir realizar o lucro sem vender? Ele, como assim? Eu falei, veja bem. Vamos imaginar, suponhamos que eu compre uma carta de crédito